princípio da identidade. Sem esse princípio não vai haver mudança. Mas você precisa primeiro entender quem você é e entender que você não é as coisas que te falaram no passado, você não é as más experiências que te contaram, você não é sua função atual ou a função que você teve, e você não é as decepções que você passou. Você foi feito para ser luz no mundo. Você foi feito ou foi feita para ser sal na terra. Sal dá gosto na comida e luz ilumina na escuridão. A luz deixa o caminho claro. Você foi feito para servir e fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Lá na palavra que eu me modelo, você pode, não importa qual a sua crença, não importa qual a sua religião, se você está ouvindo isso, você está lendo, o que importa é que mais de 6.000 instituições usam essa palavra como base, e essa palavra é uma das mais antigas. Você pode colocar no Google Gênesis 1:26 a 28. E criou o Senhor Deus o homem e a mulher, e os fez imagem e semelhança. Ou seja, nós somos muito parecidos com os seres espirituais, os seres que regem aqui a terra. E deu poder e domínio sobre o homem, sobre os peixes, sobre o mar, sobre as emoções, sobre as pessoas, sobre as energias negativas. Nós temos de essência poder de dominar e governar. Não é à toa que dos 3 seres vivos, os animais, as plantas e os humanos, nós dominamos sobre tudo. Nós não conseguimos colocar asas naturais em nós e a gente criou, teve a ideia, trabalhou a mente e teve a ideia de criar instrumentos. Nós tivemos a ideia de criar bens materiais como um avião, como asa deltas, para poder voar. Apesar de que, quando a gente não está com a emoção abalada, quando nós estamos com intenções erradas, a gente usa esse poder que a gente tem para o mal. Mas o que importa é que, mesmo usando para o mal, se a gente aplicar esse princípio da identidade, nós somos feitos para dominar sobre nossas emoções, sobre nossa boca, sobre nossos impulsos. E lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo do 15, você pode botar no Google, Gálatas, capítulo 5, versículo do 15 ao 26. Tem dizendo que o Espírito domina sobre a carne e a carne domina sobre o Espírito, e ambos dominam a mente. Ou seja, eles têm frutos do Espírito e frutos da carne, e os dois estão dentro de nós. O que a gente alimentar, o que a gente se permitir em qualquer momento, se eu parar de gravar esse áudio aqui, qualquer momento no meu dia, o que eu permitir vai dominar. É por isso que não existe. Deus ele não força ninguém a nada, o diabo não força ninguém a nada, mas ambos influenciam. Deus está influenciando você a fazer ações que vão gerar diferença positiva. O diabo está influenciando você a fazer ações de que vão gerar resultados negativos, embora algumas coisas sejam disfarçadas. Então você tem que entender que você não é nada do que passou. O cérebro que está dentro da gente quer fazer com que a gente lembre as coisas que falaram para a gente na infância. Mas você tem que entender que você é imagem e semelhança. Eu vou lhe dar uma dica já nesse primeiro capítulo que, com isso aqui, se você tiver algumas travas que eu percebi pelas minhas especializações dentro do assunto, em inteligência emocional, em psicologia, e por muito andar com profissionais e por muito fotografar e ter intimidade com eles, acompanhar eles treinando pacientes e dando mentorias, pelas minhas especializações e o que eu apliquei na minha vida, não dá para resolver um bloqueio assim. Mas se você entender isso, o que eu falei, se você entender esse princípio da identidade, que você é um ser e que só esse ser foi dado domínio sobre tudo, domínio sobre a sua boca, domínio sobre as suas emoções. Se você parar para alimentar, se você fizer atitudes, se você compreender que seu propósito na Terra é multiplicar na vida das pessoas, seu propósito na Terra é iluminar. Não importa o que você queira fazer, seu propósito na Terra é iluminar, é gerar valor, é honrar, é multiplicar. Porque o ser humano ele foi feito para multiplicar ideias, multiplicar em filhos. O ser humano foi feito para multiplicar valores. O ser humano foi feito para multiplicar amor. Imagine o que seria de nós sem esses seres humanos que fizeram a diferença na sociedade. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma paixão, estou pegando situações, experiências que aconteceram na minha vida, estou pegando estudos, eu estou pegando observações, experiências que eu vi na vida de pessoas e passando para você a riqueza. Nós somos a verdadeira riqueza, a maior riqueza dessa terra. O que é riqueza? Algo de valor. Você tem muito valor, só que a riqueza ela só tem valor quando ela é cuidada, quando ela é trabalhada, e a riqueza ela só tem valor quando ela passa pela dificuldade, tá? Se você parar para reparar como é feito o processo para a uva virar suco, como é feito o processo da azeitona, como é feito o processo do diamante, todos para eles terem um maior valor eles têm que passar por dificuldades. Então esse é até um outro princípio, mas eu vou lhe indicar nesse áudio aqui a você pesquisar no YouTube. Se você quiser um treinamento, um curso mais especializado no autoconhecimento para conhecer sobre suas emoções. Se você não sabe, eu nunca ouvi falar quais são os tipos de temperamento, quais são os tipos de inteligência que cada ser humano tem. Existem vários tipos de inteligência e cada ser humano tem de 1 a 3, só que um é maior do que o outro.
quais são os tipos de personalidade e quais são as coisas que você passou na vida para superar, você precisa de um treinamento, de uma imersão sobre isso. Se eu consigo te ajudar, eu vou colocar aqui o link, o QR Code, se você quiser saber mais sobre esse assunto. Mas indo mais para frente, se você entender que você foi feito à imagem e semelhança do mundo espiritual, se você entender que você foi feito para gerar valor com toda a sua experiência que você passou e que você é uma riqueza, que a riqueza é algo de valor. A gente compra algo de valor para se tornar rico. Nós já somos ricos. Você é algo de valor. Tem que deixar a vida das pessoas mais valiosas. E aplicar esse princípio, muita coisa vai mudar em sua vida, no seu dia a dia, como você vai tratar seus filhos. As pessoas que estão acontecendo, mesmo, não importa o patamar delas. A gente tem que olhar o que está dentro, a essência, não o que está fora. Um diamante ele pode estar todo sujo, mas ele continua sendo um diamante. Um dinheiro ele pode estar todo amassado, mas ele continua valendo R$100. Assim é você. Assim são as pessoas ao seu redor. Comece a olhar as pessoas não com o externo delas, mas com o interno delas. Comece a olhar que elas têm valor. E se você fizer uma atitude que aumentar esse valor dessas pessoas, a Bíblia diz que bendito é o homem que faz uma outra pessoa voltar à sua realidade. Ou seja, abençoada é a pessoa que faz outra pessoa se entender quem ela realmente é. Faz outra pessoa começar a ter atitudes boas. Porque Deus ele já perdoou muitos dos seus pecados. E através dessa atitude sua, você vai receber tanta coisa que você nem vai imaginar. E a gente tende a linkar que o ser é o ter, ou seja, a gente pode pensar que imaginar que as coisas que vão receber são materiais, mas o material ele só é materializado porque antes veio na mente, antes veio de alguma ideia, antes veio espiritual. Então você precisa primeiro ser. Quando você entender quem você é, todos os princípios aqui instalados você vai cumprir rapidinho, tá? Muita bênção para você. Vamos nessa. Princípio da fé mais ação. Esse princípio ele foi replicado, ele foi posto e ele foi instalado na mente e na vida das pessoas por muito tempo. E se você parar para observar, existem 4 formas. A primeira é com conhecimento, tá? A segunda é observando, estudar observando. A terceira é com mentoria, você pagar um curso ou pagar ou andar com alguém ou trabalhar numa empresa que já tem experiência para você adquirir. E a quarta é com as suas próprias experiências, tá? E com observação, se a gente observar a vida das maiores pessoas que fizeram diferença na sociedade, você vai ver que eles aplicaram esse princípio. E você pode aplicar esse princípio para qualquer área da sua vida, que é a fé mais a ação. Na palavra diz que a fé não pode ser sem a ação. A ação ela pode vir até sem fé, mas a fé ela não pode ser sem a ação. A gente primeiro tem que ter o passo de fé, porque a fé trabalha o espiritual, a fé trabalha o emocional, a fé muda a nossa forma de enxergar as coisas, a fé ela aumenta a nossa energia, a nossa esperança quando a gente está passando por um momento de dificuldade e ela manda a energia para o mundo espiritual começa a entender o que a gente quer e manda oportunidades para a gente, e aí vem a ação. Se eu ficar só na fé, só imaginando, só ouvindo músicas, só orando, só visualizando, vai acontecer se eu não agir? Não. Então existe um princípio da fé. Lá em Provérbios 25, você pode meditar, capítulo 25, versículo 15, diz que a paciência convence até as autoridades e a persistência ela pode vencer, ela consegue vencer qualquer dificuldade. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz: peçam e vocês receberão, batam, persistem, a porta será aberta. E ele fala isso num contexto em que amigos de um enfermo persistiram tanto que colocaram esse enfermo perto de Jesus, ele foi curado, tá? E lá em Tiago, no livro de Tiago, diz que a fé sem ação é morta. Primeiro eu tenho a fé, eu aplico, eu acredito, porque aí minha energia vai aumentar, minha esperança vai aumentar e depois eu vou com ação persistente. Só que existe um princípio para isso, a gente precisa persistir, tá? E eu vou lhe dar chaves aqui para você poder aplicar isso. A primeira chave é você entender que a fé, Mateus 21, 22, sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, Mateus capítulo 21, versículo 22, diz que se você tiver fé, tudo terá. E Jesus, quando curava as pessoas, ele falava, sua fé te salvou, ou seja, primeiro ele teve fé naquilo, não era só a atitude de Jesus que tinha poder, era a fé da pessoa. Depois foi para a ação. E o segundo é a persistência. Então você pega os 4 tipos de adquirir sabedoria, que é o tipo de conhecimento, pela fé você vai adquirir, buscar conhecimento. Pela fé você vai começar a observar coisas do que você quer, seja na área pessoal, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área familiar, seja na área profissional financeira. Observa as pessoas que têm resultado, começa a observar o que elas fazem. Pela fé você vai pagar, você vai comprar treinamento, você vai comprar cursos, você vai até doar o seu tempo, o seu serviço na vida de pessoas que já têm resultado naquilo que você quer,
para poder adquirir conhecimento, adquirir sabedoria e experiência, e pela fé você vai agir, tá? Tudo isso vai te dar sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento aplicado e você vai conseguir o que deseja. Não tem como não conseguir o que deseja, qualquer coisa que você deseja, assim você atingir esse princípio, fé mais ação. Isso é um princípio que você pode aplicar em toda a sua vida. Hoje eu tenho um relacionamento com base no princípio de Cristo, porque lá quando eu tinha 16 anos eu pedi a Cristo que eu vivesse uma família, que eu pudesse ter uma esposa, em que eu doasse, em que eu pudesse viver o estilo de vida familiar, que eu pudesse lutar pela minha família. Então hoje eu tenho isso. Hoje eu moro em área de natureza, em praia, porque esse é um estilo de vida meu e de esposa que a gente sempre amou. O local que a gente mais gosta de sair são locais de natureza e praia. Eu coloquei isso como fé, eu coloquei isso como objetivo e depois de persistência, depois da ação eu alcancei. E é muito mais simples quando a gente usa a fé. Aplica esse princípio em tudo na vida. Atividade é quais são as áreas que você tem que aplicar o princípio da fé mais ação persistente, com quem você vai se alinhar, o que você vai doar para pessoas para atingir objetivos, mentorias. Por quê? Você não precisa necessariamente pagar para ter mentoria. Dinheiro. Você pode usar seu dom, seu talento, seu serviço para estar em algum evento ou para estar perto daquela pessoa, servir a pessoa, e você vai falar com Deus: ó Deus, eu estou semeando na vida dessa pessoa para ter isso. Com troca você adquire a experiência que ela já tem e já adquire sabedoria. Aplique isso em tudo na sua vida, tira um momento, 10 minutos para ver o que é que você precisa fazer isso para aplicar e ter resultados. Princípio do movimento constante. O que quer dizer? Você vai ter que ficar andando o tempo todo? Não. Você precisa primeiro ver qual é o objetivo principal da sua vida. Quais são os objetivos, os propósitos definidos. Se você, vou dar um exemplo, eu preciso e quero ter uma vida em que eu alimente o meu corpo com hábitos saudáveis, com ações saudáveis. Eu não preciso de drogas listas nem listas. Então eu já vi que pela ciência e na espiritualidade eu consigo fazer isso. Eu consigo gerar prazer ao meu corpo sem ter drogas listas e listas. Porque se você for reparar, se você estiver lendo ou ouvindo isso aqui, você tiver uma mínima noção, você vai perceber que todo vício lícito e ilícito é fuga de estado emocional, de algo que a gente não venceu e quer fugir. Porque uma das funções do cérebro é poupar energia e sentir prazer. Por isso que a gente sente prazer nas coisas. Só que é mais fácil o cérebro ele ter prazer com hábitos que vão nos destruir a médio e longo prazo. Você pode parar para perceber que a longo prazo todo tipo de doença física, com os idosos, ele vem de doenças socioemocionais e vem de doenças de tantas drogas listas e ilícitas que a gente consumiu. Então, existe um princípio do movimento que se você tiver esse objetivo em sua vida, do foco de trabalhar a minha mente e meu corpo para eu estar em paz, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse propósito de alimentar minha mente e meu corpo com hábitos naturais para que eu esteja em paz, eu não dependa de drogas listas e ilícitas, eu reflita a luz de Deus e que eu possa ter mais energia para servir mais as pessoas. Para isso eu preciso sacrificar o meu corpo com alguns hábitos. E eu vou lhe passar aqui o princípio do hábito para você estar sempre em movimento, para que você alimente também sua emoção e sua mente. Quando vier a dificuldade, quando vier momento de tensão, você possa gerenciar melhor. Porque se você parar para reparar, não existe nenhuma dificuldade financeira, não existe nenhuma dificuldade pessoal que não seja resolvida sem o emocional. Nossa mente é a sede das nossas emoções. Se a nossa emoção está abalada, a gente acaba trabalhando e transferindo isso para vários outros aspectos, vários outros objetivos na vida. Vou dar um exemplo. Eu tive crise de ansiedade, eu já tive crise de depressão também. E eu sempre fui um cara que me comuniquei muito fácil. Eu sempre fui um cara que vendi muito fácil porque eu aprendi. E eu sempre fui um cara de movimento porque eu sou hiperativo de vida. Eu não gosto de ficar parado. E quando eu tive essas duas crises, eu não sentia energia nenhuma para me movimentar. Eu sentia até vergonha de vender, uma coisa que eu sempre fiz fácil porque eu cresci no meio de vendas, eu cresci no meio de comunicação. E eu não queria sentir vontade de nada, o cérebro estava fugindo. O cérebro queria que eu poupasse energia porque eu estava focado nesses sentimentos. Então eu vou lhe dar aqui alguns hábitos para você organizar na sua vida. Eu não sei qual é o seu estilo de vida, você pode adaptar o seu estilo de vida. Eu também não sei como é a sua vida, mas eu sei que você tem possibilidade de aplicar esses hábitos, que só de estar fazendo isso você vai estar alimentando o espírito, a sua emoção e consequentemente o seu corpo. Beber água a gente já sabe, eu não preciso falar aqui os benefícios de sempre estar bebendo água, é um hábito natural. E tomar banho gelado, porque o banho gelado ele ativa e já prepara o nosso corpo para uma guerra, porque realmente o banho gelado, para quem não está acostumado, é difícil. Só que eu te indico beber água e tomar banho gelado. O segundo é tomar sol. A gente sabe que na medicina existem vários benefícios do sol, também não preciso citar aqui. A vitamina D gera energia
e ativa neurotransmissores no nosso corpo. Neurotransmissores são prazeres que nosso corpo, substâncias de prazeres que nosso corpo ele solta naturalmente. Quando a gente toma sol, principalmente o indicado é o início da manhã ou final da tarde, porque o sol de meio-dia é muito forte. Ativa isso no corpo. O que é que eu faço? 3 vezes na semana eu mesclo um exercício que eu vou fazer, em vez de fazer em casa ou na academia, eu faço exercício ao ar livre para ativar o sol. Ou eu tiro um momento de dar uma caminhada aqui, porque eu ativo já a vitamina D e ativo vários prazeres do meu corpo. Então você pode mesclar uma coisa a outra. 20 minutos de exercício por dia que você faça à luz do sol, ou uma caminhada. Não precisa ser muito intenso. O que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade e a frequência. Respirar fundo. A questão de respirar. Você sabia que o nome de Deus em hebraico significa Lesh Lehá, que é cair para dentro? Quando a gente cai para dentro, quando a gente começa a refletir, quando a gente para meditar, quando a gente para respirar, pensar, a gente só tem como respirar e pensar se a gente começa a ter momentos a sós. Então esse respirar fundo é você separar um momento do seu dia a só, que você possa ficar, que você possa comunicar, que você possa agradecer, que você possa refletir na sua vida. E você possa literalmente por 5 minutos respirar, observar o que está acontecendo, ouvir. Existem várias técnicas no YouTube, bote aí, meditação respiratória 5 minutos, mindfulness em 5 minutos. Como meditar só? Você vai ter esse contato, tá? Então em 15 minutos focados no seu dia, dá para você orar, dá para você ter um momento bom, dá para você agradecer, dá para você respirar um pouco. Um outro hábito muito importante é o alimentar-se bem. Eu não preciso nem falar muita coisa desse hábito. A gente separar e evitar os industrializados. Não é cortar, porque eu não corto, mas é evitar os industrializados para alimentação, porque isso afeta no nosso corpo. A gente sabe que a maioria das doenças que hoje os idosos têm foi por falta de hábitos saudáveis e alimentação saudável. O quinto hábito é o exercício físico, que eu já dei ideias para vocês. Porque o exercício físico, junto à luz do sol, vai ativar o sentimento de prazer, sentimento de relaxamento, para que a gente possa gerenciar as emoções do nosso dia e possa estar mais linkado aos princípios. O sexto hábito aqui, o hábito muito importante, o descanso, e em especial o descanso que você precisa tirar na sua semana para estar com pessoas importantes. A gente sabe que a nossa mente precisa de descanso. Tem pessoas que morreram, tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que não conseguem resolver por não descansar. Você pode tirar micro momentos, pequenos momentos do seu dia para dar um descanso à sua alma. Seja na hora do almoço, você tira 1 hora. Você tira 1h30 de almoço, não sei. Nessa 1h30 você pode almoçar, pode ligar para alguém. Você pode estar em contato com quem você ama. Não sei se você trabalha perto de casa ou se trabalha em casa. Mas não sei se você empreende perto de casa, mas você pode pegar as pessoas mais íntimas do seu trabalho, os seus sócios, os seus parceiros, e pode almoçar com eles, ter um momento de descanso ali. Na hora do almoço eu faço isso, eu tiro 1h30, meia hora a comida e as outras 1 hora pra gente descansar um pouquinho, né? 15 minutos e depois acordar e conversar. E você pode tirar um dia na semana, o meu dia é domingo, para que você se conecte com pessoas, para que você sirva, compartilhe, ajude. Não sei qual é o seu hábito, se você tem um hábito de ir há um tempo, mas a igreja somos nós, tá? Você é a igreja onde você for, se você tiver encontros em parques, se você for em algum abrigo, não sei. Nesse dia você vai tirar para descansar com sua família. Nesse dia você vai também, no dia da semana que você tirar para descansar, você vai servir, você vai se encontrar com pessoas. E ter essa rotina de uma vez na semana e em pequenos momentos durante a semana, você mesclar, você ligar para alguém. Então qual é a atividade desse princípio, que é o princípio do movimento? A atividade é você parar, organizar a sua semana. Qual é a hora do meu dia que eu vou fazer exercício? Qual é o momento, quantos momentos por dia eu vou fazer exercício, quantos momentos por dia eu vou beber, eu vou estar bebendo água, qual é o momento do meu dia que eu vou tirar para agradecer, para ler, para me atualizar, qual é o momento do dia que eu vou tirar para ter micro momentos com minha esposa, se eu estiver fora de minha esposa eu ligo, qual é o momento da semana, qual é o dia da semana que eu vou tirar para descansar, para relaxar minha mente. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai estar preenchido e não vai precisar, e principalmente se você escolher um exercício físico, não só como alimento da mente e alimento do corpo, mas como um hobby que você goste de fazer. Tem clientes que eu abordo e tem pessoas, tem sócios que fazem 2 tipos de exercício físico. Um é para alimentar o corpo e a mente, para trabalhar, fazer exercício, e o outro é por hobby, para se conectar com pessoas. Então esse é um momento de desfrute na semana dele, que ele faz 2 tipos de exercício. Não sei como é a sua rotina, mas você tem que parar isso aí e adaptar.
Se você seguir esse princípio do movimento, sua vida vai ser melhor, você vai viver o presente, você vai ter um sentido de vida, porque nós somos feitos para servir, tornar a vida das pessoas melhores. E eu creio que você vai sentir um prazer imenso, vai se sentir mais amado por Deus, pela sua espiritualidade, e vai poder trilhar a vida de uma forma melhor. Porque eu passei por isso, eu sou um exemplo disso. E hoje a minha vida não faz sentido se eu não estar em movimento. Você precisa também investir na sua semana, investir no mês, seja que seja 2 vezes ao mês, para servir as pessoas, abrir a porta da sua casa para ensinar algo, para dar um jantar para alguém que você ama, sua família abrir a porta para amigos, marcar, se você não gosta muito de sua casa, você pode ir a restaurantes, você pode marcar algo, você pode marcar um encontro em parques para ajudar, para ser servido e servir com algum tipo de conhecimento. Que a vida não seria muito bela, a vida não teria sentido se a gente não aprendesse com os outros. E você serve para servir outras pessoas, você serve para ser luz. Depois desse áudio, por favor, te peço que você não pare e não deixe passar. Faça atividade, organize sua semana, pega uma planilha, bota no YouTube como organizar a minha semana e faz isso, porque você vai ter uma direção e vai estar ativando o seu propósito definido, que é alimentar-se bem, que é trabalhar sua mente, servir as pessoas, se servir para estar sendo uma riqueza de valor, porque você é a riqueza de valor. Princípio das derrotas temporárias ou das derrotas passageiras. Tudo que acontece na nossa vida tem um sentido. Se não for para nos fortalecer, vai ser para nos ensinar em algo. Só que o que importa não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. Existe um ditado que diz 10% é o que eu faço com o que acontece. Na verdade, 10% é o que acontece. 90% é o que eu faço com o que acontece. Vamos supor que eu fui roubado agora. Minha câmera, eu trabalho com fotografia, eu trabalho com vendas. Meu dinheiro que eu vendi agora, eu fui roubado e minha câmera também. Mas eu tenho conhecimento e influência. Se eu fico desesperado, se eu fico muito triste com isso, com essa dificuldade que aconteceu, eu posso alterar tudo na minha vida, inclusive tratar minha esposa mal, eu posso reclamar, posso tratar outra pessoa mal. Só que se eu paro para refletir e pensar que toda derrota é temporária, tudo é passageiro, e que, baseado na palavra que eu acredito, a luta não é contra a carne, ou seja, a luta não é contra o ser humano, é contra as influências malignas, influências positivas ou negativas que estão tentando dominar. E quem a gente se permite, domina. Se aquela pessoa se permitir ser dominada pelos frutos de carne, ela vai atingir aquilo, ela está passando por uma dificuldade. Eu, além de ter uma compaixão por ela, não apoiando o que ela fez, além de ter uma compaixão de não desejar o mal para ela, eu deixo ela lá, deixo ela na mão de Deus, eu vou procurar uma solução. E aí, em vez de por que aconteceu, o que é que eu aprendi com isso e como posso fazer. Só que se eu trabalho com vendas e tive resultado com isso, com fotografia, eu tenho conhecimento. Então, se eu começar a perguntar como eu posso fazer para melhorar essa situação, eu posso, de repente, dentro do meu pacote, comprar uma câmera parcelada e dentro dos pacotes que eu vejo de fotografia, pagar uma câmera parcelada. Pode, de repente, se eu tiver fotografia no outro dia, pedir emprestado a um amigo meu ou pagar um aluguel básico e falar que eu fui roubado para ele. Eu posso, de repente, começar a intensificar mais vendas ou, de repente, surgir várias oportunidades, ou seja, derrotas são temporárias. Existem 3 benefícios de cada dificuldade e eu quero que você reflita e passe e pense quais são, se você não teve esses 3 benefícios de toda a dificuldade que a gente passa e toda a derrota. O fracasso não é errar. O fracasso é desistir. Se a gente desiste, acabou. Mas você vai errar, você vai fracassar, você vai passar por dificuldade, é normal, natural. Prova disso é o relacionamento. A gente passa por dificuldades. Eu já tenho 7 anos, vou fazer 8 anos esse ano, em 2022 com ela. A gente passou por várias dificuldades. Só que como nosso objetivo era manter um relacionamento, uma família, a gente foi superando porque nosso foco era manter a família. Então, em vez de nos separarmos, que é o que quase aconteceu, a gente teve uma luz de consumir concursos. Em vez de nos separarmos, a gente teve a luz de o que é que a gente pode fazer. Vamos ser treinados, vamos fazer uma terapia em casal. Em vez de nos separarmos, a gente preferiu amar do que ter razão. E hoje a gente está aqui resolvendo nossas dificuldades passageiras. Quando a gente tiver filho, também vamos ter dificuldades passageiras. Só que a gente já tem essa forma. Toda dificuldade tem uma oportunidade. Hoje eu tenho experiência para falar com outros casais, para aconselhar outros casais a evitarem sofrimentos pelo que eu e ela passou, pela falta de autoconhecimento, pela falta de saber sobre personalidades. Ou seja, a primeira dificuldade, quando eu supero uma dificuldade, eu sou validado para ensinar outras pessoas e a servir outras pessoas. Primeiro benefício da dificuldade. Segundo benefício, aquela dificuldade me deixa mais forte, porque na palavra em Provérbios diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Se eu falar e não fazer, eu não vou ter experiência, mas se eu falar e fazer, me esforçar, eu vou dar valor. Em Provérbios tem dizendo que a riqueza que é fácil de conseguir, é fácil de deixar, é fácil de sair. Mas a riqueza que é difícil de conseguir,
Quanto mais difícil for, mais difícil é para sair. Você pode colocar Provérbios, a riqueza que é fácil de conseguir, coloque no Google para você meditar. Ou seja, para mim, meu relacionamento com a família é uma riqueza. Foi difícil chegar até aqui, mas quanto mais foi difícil eu passar experiências, eu não quero soltar. Eu já tenho experiência. E tudo que é riqueza são coisas de alto valor, é difícil de conseguir. Uma empresa que tem 15 anos solidada, 20 anos, 50 anos, é difícil de conseguir. Foi difícil, mas difícil se torna fácil, porque quanto mais difícil for para conseguir, mais a gente terá, ou seja, mais a gente terá experiência, mais a gente vai dar valor, mais a gente vai poder falar com pessoas. Então olha agora todo problema, toda a situação com outro olhar. Essa situação é boa, o que é que eu posso fazer com ela? Como transformar a energia negativa em positiva? Em Tiago diz, fique infeliz quando passar por provações, por dificuldades, por aflições, porque isso vai estar fortalecendo sua fé. Quando é que a gente usa a fé? É quando está tudo bem? Não. A gente usa a fé quando a gente quer atingir alguma coisa, a gente usa a energia, a gente pede a Deus, a gente começa a dar passos mais fortes quando está passando por uma dificuldade. Ou então quando a gente quer alcançar algo, não sempre pela dificuldade, mas porque a gente quer muito aquela coisa, a gente vai usar a fé para alcançar aquilo. Porque se fosse pelo natural, a gente não ia usar a fé. Então a dificuldade força a gente usar o sobrenatural de Deus. Esse é um outro benefício da dificuldade, muito boa. Então a dificuldade nos deixa fortes, a dificuldade faz a gente ter experiência válida, a dificuldade gera oportunidade, porque depois de uma tempestade vem o sol. Ou seja, depois da dificuldade, quando eu foco em resolver, gera oportunidade e ainda me ajuda a servir outras pessoas, que eu sou validado para servir. Eu tenho experiência para falar, esse caminho aqui não precisa você ir. Se você quiser, tudo bem, mas esse caminho não precisa. Princípio do doar e o princípio do servir. Esse princípio é muito bom. Na palavra diz que é melhor dar do que receber. Porque, repare, se você tem para dar um conhecimento, uma dica, se você tem para a pessoa algo que você dê, um doce, um livro, se você tem dinheiro, se você tem tudo, porque a riqueza não é só de dinheiro. Eu sou rico de muitas coisas, você é rico de muitas coisas. Então, se você tem várias coisas para dar, sem precisar receber em troca, já é um sentimento maravilhoso, você está servindo a vida das pessoas. Então, é melhor dar do que receber. Eu, particularmente, prefiro dar e emprestar do que pedir emprestado. Eu particularmente prefiro soltar o que eu tenho do que precisar. E eu trabalho para isso o tempo todo. Quando eu preciso, raramente eu peço alguma coisa emprestada. Só que você tem que viver essa experiência de que é melhor dar e emprestar do que receber. E é melhor ainda dar, porque emprestar a gente passa dor de cabeça. Então é melhor dar. Vou te explicar 3 ideias aqui maravilhosas e te explicar na prática o que significa cada uma delas. Princípio do servir. Servir, você pode servir qualquer pessoa de coração aberto. Na palavra nos princípios tem dizendo que o que importa são nossos sentimentos. Se você for forçado a doar e a servir algo que você não queira, não doe, porque o mundo espiritual, ele entende nossas emoções. É por isso que diz que tudo que se deve guardar, guarde seu coração, guarde sua mente. E o que é que você precisa fazer nesse momento? Você precisa separar coisas que você ama doar, se você ama doar um conhecimento, se você ama ensinar algo, você faz isso que eu estou fazendo aqui, que eu fiz por você. Eu amo ensinar princípios, eu amo ensinar desenvolvimento pessoal, eu amo me comunicar. E eu dei esse áudio gratuito para você, eu dei esse curso gratuito de coisas que eu apliquei, de coisas que eu observei na vida de pessoas, de clientes, de coisas que eu não fazia e comecei a fazer do resultado, para você multiplicar. O que é que custa você separar uma pessoa que você ama, que você sabe que vai realmente fazer esse curso, esse e-book, esse áudio, e doe para essa pessoa. Fale que você lembrou dela, compartilhe com ela, porque você também recebeu de graça. Então, servir é você servir. Você vê alguém, tocou, lembra aquela frase? Quando toca no coração. Então, por isso que a gente deve guardar nossas emoções. Quando alguém toca no seu coração na rua, você não doa alguma coisa, ou então quando algum vendedor, empreendedor trata você muito bem, eu creio que você paga até a mais. Eu faço isso. Quando eu sou muito bem tratado, minha emoção vai lá para cima, ou seja, lembra? A mente, o coração, a sede das nossas emoções. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É tanto que quando muitas pessoas tratam mal, quando o nosso dia está rodeado de pessoas que nos tratam mal, se a gente não tiver um controle emocional, se a gente não tiver feito as atividades que eu te dei, a dica do movimento, nossa gestão emocional fica muito frágil e é muito fácil perder tudo e deixar tudo para baixo e querer desistir ou então querer brigar com alguém. Por quê? Por causa da nossa sede e das nossas emoções. Então assim, servir, você pode servir de várias formas, não existe só uma forma de servir, existe o princípio do semear. Semear intencional, é a mesma coisa de servir, porém quando você semeia com intenção. Por exemplo, se eu estou plantando maçã, eu tenho a intenção de colher maçã.
Então tem coisas que você pode semear na vida de pessoas intencionalmente, falar com Deus. Você entrega a Deus, você escreve, você fala com Deus, eu estou semeando aqui, ó Deus, meu serviço, estou semeando meu tempo, eu estou semeando esse livro na vida dessa pessoa com intenção, Pai, porque eu quero colher algo. Então você vai semear com intenção, você vai semear alguma coisa, você vai semear algum livro. Por isso que Deus olha a intenção. Se sua intenção for ruim, você não vai receber, porque o espiritual, ele está ligado à intenção. Se sua intenção for boa, você vai receber coisas boas. O que é que você pode separar para servir o tempo todo? Porque quando a gente solta, a gente recebe, existe a frequência. E eu tenho muito resultado com isso, porque eu solto vídeos, eu solto ideias, eu conecto pessoas. E tem pessoas que eu conecto, que eu falo, ó, eu tenho intenção de receber vamos supor que tem alguém que está precisando de algo e alguém que quer vender. Ambos estão com dificuldade. Eu conecto, eu falo, eu tenho intenção de receber algo com essa intermediação. Vou ser bem claro, eu não faço filmmaker, eu tenho sociedade na filmagem. Só que esse evento eu poderia ir só. E esse evento o cliente me contratou a filmagem. O que foi que eu fiz? Eu falei com o sócio. Esse evento eu não vou, só quero botar você para ir filmar e fotografar. Eu vou colocar um preço maior. E essa porcentagem que eu colocar a mais vai ser minha. Pronto. Ele foi pro evento, fez isso, eu fechei, eu fiz a intermediação toda, fechei o contrato. E com isso eu conectei a alguém, que é o sócio, que faz a filmagem, que eu não ia para essa filmagem nesse dia, eu não queria. Ele foi lá fazer, eu aumentei o preço e eu ganhei em cima. Então quando você está semeando na vida de alguém, você está semeando intencionalmente, porque a gente não semeia sem intenção. Você não planta uma maçã querendo colher banana. A mesma coisa. E honrar. Honrar é você doar algo, ajudar algo, facilitar a vida da pessoa que honra você. Seja sua mãe, seja seu pai, seja amigo seu, seja cliente seu, seja um parceiro seu. Honrar é atenção. Você não vai honrar a pessoa que nunca fez nada pela sua vida. Essa pessoa você vai servir. Se você tiver misericórdia, a Bíblia fala que é melhor até servir pessoas que a gente não vai receber nada em troca, porque a gente está ativando o gatilho mental da reciprocidade nos céus. Deus está vendo nossa ação, o que você faz em oculto, Ele vai te honrar. Mas honrar, você tem que honrar pessoas que te honram. Por isso que na palavra fala, honra o seu pai e sua mãe, para que você prospere mais e mais. Honre aquelas pessoas que te honram. As pessoas que mais nos honram são as pessoas que a gente vai ter mais conflitos emocionais. E as pessoas que você mais vai honrar são as pessoas que mais você vai ter conflitos emocionais. Porque onde há verdade, há discussão, é normal. Onde há verdade, onde há a longo prazo, um projeto a longo prazo, vai ter que haver conflitos. Só que você precisa honrar as pessoas. Quantos conflitos você já teve com seu pai, com sua mãe, com seu amigo mais íntimo? Quantos conflitos você já teve com o seu relacionamento? Quantos conflitos você já teve com o seu sócio ou com o seu parceiro de trabalho que coloca com você? É natural. Mas você precisa honrar essas pessoas que elas estão lançando energia positiva para você. Você está lançando energia positiva na vida delas, elas nem sabem, tá? Então, servir, a diferença entre servir, plantar e quer plantar é semear. E a diferença de honrar. Essas três coisas a gente tem que fazer. Se a gente seguir esses princípios, automaticamente a gente vai ter resultado. Princípio da gratidão, princípio bônus, tá? Você pode ter, esse princípio eu deixei para o final, porque gratidão não é só chegar e agradecer. Gratidão é o sentimento, o estado de espírito de você ser grato por tudo aquilo que acontece, até pelas dificuldades. Ou seja, você tem que agradecer pelo que você já quer. Em Filipenses tem dizendo assim, se você pode colocar lá, Filipenses 4. Não se preocupem com nada, entretanto, ore a Deus com o coração agradecido e peça a Deus pelo que você já quer. Ou seja, agradeça a Deus pelo que você já está buscando. Não agradeça só pelas coisas atuais e as passadas. Agradeça pelo que você já está buscando. O princípio da gratidão é você ser grato aplicando tudo isso que eu falei aí. Se você pegar a sua vida, analisar, colocar um programa, uma agenda semanal, de toda semana você ter essas atividades. Porque quanto mais a gente repete, quanto mais repetimos, mais fácil é para a gente poder reproduzir. Se eu estou repetindo isso daqui para você, muito fácil, é porque eu já tenho 5 anos consumindo os mesmos conteúdos, já tenho 5 anos servindo pessoas dessa área, eu tenho 5 anos aplicando os meus ensaios nas vendas que eu faço fora, eu tenho 5 anos aplicando isso dentro de casa, já tenho mais de 5 anos fazendo isso. Então tudo que a gente repete, a gente vai fazer com excelência. Então se você repetir a gratidão, tirar um momento do seu dia, 15 minutos, 10 minutos por dia para agradecer a Deus genuinamente pelo que você é, pelas coisas que passou, tirar um momento do seu dia para agradecer pelo que você já quer. As pessoas que fizerem diferença no seu dia, você agradecer, ser grata por elas, olhar no olho, ser grato. Ser grato a Deus
pelo momento, você ouvir uma música e agradecer, fazer o seu trabalho e agradecer, você vai estar trabalhando sua mente com emoções. Seu campo de energia vai estar tão forte que vai ser difícil a energia negativa afetar. Porque primeiro, quando você é grato pela sua vida, é grato pela vida dos outros, você está alimentando sua própria imagem. E você está sendo primeiro uma influência boa. E para amar os outros, eu preciso primeiro me amar. Não que eu preciso ser egoísta, mas se eu não me amo, se eu estou cheio de problemas emocionais, como é que eu vou amar outro? Se eu estou pensando só no que eu passei, só no que fizeram comigo, como é que eu vou amar outro? Se eu não agradeço pelas oportunidades que a dificuldade me gerou, como eu vou amar outro? Então eu estou sendo grato aqui por essa finalização desse áudio para você. Estou sendo grato por você já usar esse áudio para compartilhar com alguém, dê de graça receber esse acesso. Eu estou sendo grato aqui no momento que eu estou fazendo, eu estou gravando esse momento aqui, eu estou sendo grato pela minha esposa Janine Souza. Estou sendo grato pelo celular, já agradeci a Deus de manhã pelo celular que a gente tem, porque se não fosse o celular, no passado só teria livros. Hoje eu tenho uma forma de lhe entregar um livro em áudio. Eu estou sendo grato a Deus porque eu tenho boca, porque eu falo. E quando eu falo isso, eu falo com intensidade e me gera um arrepio, me gera uma energia. Seja grato, é o princípio da gratidão, o princípio bônus que vai levar tudo. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Existe um ditado que diz que eu não preciso ter sucesso para ser feliz. Eu preciso ser feliz dentro do sucesso, porque o sucesso não é um resultado só de alguma meta que você tem. O sucesso não é eu casar, ter a cerimônia e botar um anel em minha esposa. O sucesso não é eu montar uma empresa e ter faturamento de venda todos os meses. O sucesso são todos os dias é dia de recomeçar. Existe um áudio que eu meditei nesse áudio e essa reflexão, esse momento é de um livro que eu até indico a você assistir com sua família, uma atividade. Você bota no YouTube o filme Poder Além da Vida, na verdade é um filme. Essa reflexão me ajudou muito, eu aplico no meu dia. Ele era um atleta, eu não vou contar o contexto para você, eu só vou contar a técnica que aquele mestre ensinou a ele. Qual é o dia mais importante? É o hoje, seja grato pelo hoje. Qual é a hora mais importante? Agora. Quem é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante é você agora que eu estou gravando esse áudio aqui. Eu estou pensando na informação que você vai receber. Quem é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante é quem você vai estar conectado no momento ou o grupo que você vai estar conectado. Quanto mais eu dou atenção à pessoa, eu consigo entender a dor e desejo dela, mais eu consigo servir as pessoas de qualquer forma. Servir não é só de dinheiro. E quem é você no momento presente? Ou seja, não tem como viver na ansiedade. Se eu vivo na ansiedade, eu vivo no futuro. Não tem como viver na depressão. Se eu vivo no passado, eu vivo com depressão. Só tem como viver hoje. Nem o que eu fiz na estante há uma hora atrás eu tenho como ficar pensando, porque já passou. Se eu não ficar depressivo, eu tenho como viver o agora, me doar no agora. Veja esse filme com sua família se você nunca assistiu, é uma atividade. Analisa, porque quando eu aplico essa técnica eu consigo observar tudo que está ao redor. E ele aplicou essa técnica e conseguiu observar mais. Você vai entender que não há melhor coisa do que viver dia após dia. Agradeço a você pela atenção, agradeço a você pelo áudio ouvido, agradeço a você pelo compartilhamento, agradeço a Deus por você, que eu consagrei a Ele tudo isso que eu estou fazendo, e agradeço por finalizar esse treinamento muito bacana. Se você seguir esses 6 princípios, sua vida vai se transformar em pouco tempo. Se você ensinar esses 3 princípios às pessoas, sua vida vai se transformar mais ainda. E se você repetir todos os anos, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida, porque eu fui transformado com isso.